Olá, eu me chamo Paula, sou acadêmica de Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, no Polo de Edéia, com a tutora Elisvânia Marques. Nessa videoaula de hoje nós vamos estar falando sobre a educação de jovens e adultos, o popular EJA, sobre o seu contexto histórico e as leis que regulamentam essa modalidade de ensino. Então, para a gente começar a entender um pouco do que é o EJA. O EJA é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal que tem como objetivo proporcionar educação básica àqueles jovens e adultos que, por alguma situação, não tiveram acesso à escola na idade própria, no período convencional. E para a gente entender o EJA, como que o EJA surgiu, como que o EJA foi criado, nós vamos voltar um pouco no nosso passado. Nós vamos voltar lá nos meados da década de 60, mais precisamente no dia 15 de 12 de 1967, quando foi criado a Lei 5.379/67, em que o governo federal criava o Mobral. O que era esse Mobral? O Mobral foi o primeiro ensino para jovens e adultos no Brasil, que tinha um nome que levava o nome de supletivo, que seria uma oportunidade para aqueles jovens e adultos naquela década pudessem ter acesso à escola, à educação básica. O Mobral ele surgiu na década de 60, quando o país estava acabando de enfrentar uma ditadura militar. E com essa mudança, com essa reforma política no Brasil, o Mobral teve um jogo político e profissional. Precisavam-se de operários, de trabalhadores que soubessem mais o que ler e escrever os seus próprios nomes. Como a demanda na tecnologia era grande, precisavam-se de pessoas que conseguissem operar aquelas máquinas. Então, o governo federal criou esse supletivo para que os jovens e adultos pudessem ter acesso à escola, para que eles pudessem compreender aquelas máquinas através da leitura e da escrita. E nesse Mobral, que era um período curto de tempo, estudava-se, o professor tentava trazer para a sala de aula algo bem mais parecido com a realidade que aqueles profissionais, que aqueles jovens e adultos viviam lá fora. E o objetivo desse Mobral era ensinar eles um pouco da leitura, um pouco da escrita e um pouco de cálculo. Era um curto período de tempo em que só desse uma base mesmo para aqueles jovens e adultos, para que eles conseguissem operar suas máquinas, conseguissem conversar, melhorar seu diálogo e conseguissem mesmo viver naquela nova era que o Brasil estava vivendo. O Mobral ele ficou em vigor até 1983, 85. Mas desde então já começou a surgir o EJA, através desse Mobral, através do supletivo, se deu origem ao EJA. E lá em 96, através da Lei 9.396, o EJA ele entra com força total na educação. Ele surge e estabelece através dessas leis diretrizes que compõem o EJA. O que acontece? Lá no Mobral era um conteúdo de um todo em que eles estudavam aquele supletivo. Quando surge a Lei 9.394/96, estabelece-se que o EJA deve ser oferecido aos jovens e adultos e ele seja dividido entre ensino médio e ensino fundamental. E estabelece também que é direito, que é dever do Estado garantir uma qualidade pública e gratuita para esses jovens e adultos que queiram cursar o EJA. Então, como é direito do Estado, é obrigação do Estado ofertar uma escola pública gratuita para esses jovens e adultos, qualquer pessoa pode fazer o EJA? Não, qualquer pessoa não pode fazer o EJA. As diretrizes escolares dizem que existe um período, uma idade para concluir as modalidades de ensino. E o EJA ele só é ofertado para aqueles que estão fora da escola e que não estão dentro dessa idade própria. Como que seria isso? O ensino fundamental só pode fazer o EJA no ensino fundamental quem tem 15 anos. E o ensino médio para quem tem 18 anos. Então não é para qualquer um, são para aquelas pessoas que por algum motivo deixaram ou evadiram a escola e não conseguiram concluir os seus estudos e querem voltar a estudar. No ensino fundamental 15 anos e no ensino médio 18. O EJA durante algum tempo, bem lá no início, na década de 90, né, quando ele entrou em vigor com força total,
ele passou por alguma discriminação. Ele era ditado como uma educação sem qualidade, por ser em um período mais curto de tempo, onde se via toda essa modalidade, onde via todo o conteúdo proposto, né? Ele tinha essa fama de não ser uma educação de qualidade. Durante as pesquisas para essa videoaula, eu vi um testemunho muito interessante. Tem um professor no YouTube e ele conta que quando ele cursou a oitava série, que era na época, né? Ele foi reprovado 5 vezes consecutivas. Então, quando ele terminou o ensino fundamental, que ele foi para o ensino médio, a idade dele já tinha ultrapassado, né? Como ele ficou 5 anos na oitava série, e então ele fez o EJA para adiantar ali os seus estudos. Quando ele terminou o EJA, ele fez faculdade e tudo, e hoje ele é um professor de cursinho que dá aula, que dá videoaula no YouTube. Então, assim, levando em consideração que era taxado como uma qualidade ruim de ensino, tenho certeza que não, que o EJA não tem uma qualidade ruim de ensino. Ele só tenta acelerar um pouco mais os estudos, mas ele tem qualidade sim, tanto tem qualidade que ajudou com que esse professor conseguisse fazer uma faculdade, ingressar numa faculdade e hoje é esse professor de renome. Então, o que o EJA precisa hoje? O EJA precisa hoje de profissionais comprometidos e que motivem esses jovens e adultos que lá estão, que às vezes é um pouco complicado, um pouco difícil para eles estarem lá depois de um longo dia de cansaço. Então, o EJA precisa de profissionais qualificados e motivadores para que ele seja e continue sendo esse padrão de ensino que foi e que é do Brasil e que atrai, que proporciona tanta educação justa e de qualidade para aqueles que não tiveram e que não têm acesso aos estudos na idade própria. Até mais, fiquem com Deus.